O Senhor Jesus tinha sido chamado por duas irmãs que eram suas amigas íntimas, Marta e Maria, avisando que Lázaro, seu irmão, estava enfermo. Elas, sabendo que Jesus poderia curar, mandam um recado da seguinte expressão: está enfermo Lázaro, a quem tu amas. Jesus então se demora ali alguns dias no local onde ele estava. E quando então resolve ir, Lázaro já estava morto. Mas Jesus, ele tem um tempo de trabalhar. Jesus, ele não se apressa pela minha pressa. Ele sabe a hora certa que vai trabalhar na nossa vida. Quando ele chega, Marta e Maria, as irmãs falaram a mesma coisa. Marta encontra com ele ainda fora da aldeia e vai dizer para o Senhor, dizendo o seguinte: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho que elas falaram tanto isso, que ficou meio que gravado no seu subconsciente. Então elas não tinham uma outra palavra a não ser lamentar. Agora não adianta mais. Talvez em outras palavras nós diríamos isso. Agora não adianta mais. Se o Senhor tivesse chegado na hora certa, se o Senhor tivesse impedido dessa morte chegar, ainda haveria uma possibilidade, mas o Senhor não impediu. Muitas vezes nós nos questionamos isso. Por que Deus não impede o mal antes que o mal aconteça? Por que Ele não atende na hora que eu desejo? Na hora que eu grito? Na hora que eu clamo? Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Deus tem as suas maneiras de agir. E a ressurreição, ela trouxe muito mais destaque ao poder dele do que uma cura. Então ele permite que o problema se agrave para que ele possa revelar o poder dele ainda maior sobre o problema. E ali, diante daquele túmulo lacrado, Jesus, ele vai orar ao Pai, vai agradecer porque o Pai sempre o ouve, e vai ordenar dizendo: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia fala que saiu aquele que estivera morto, saiu andando, livre e solto. E aqui eu quero falar para você que Jesus é a nossa esperança, mesmo quando não há esperança. Pastor, o senhor está se contradizendo. Não, eu não estou me contradizendo. O que eu estou querendo dizer é que Jesus, ele supera nossas expectativas. Muitas vezes nós achamos o seguinte: não tem mais jeito. Muitas vezes um diagnóstico do médico, muitas vezes uma palavra, um decreto determinado pelo juiz, a gente pensa: não existe mais jeito, acabou. O que eu queria, o que eu almejava, está dentro agora de um túmulo selado, e não tem mais condição de tirar de lá. Talvez o médico te deu um diagnóstico que você não estava preparado para ouvir. E você está se perguntando, e eu pergunto a você: será que isso é mais difícil do que o morto de 4 dias voltar a viver? Não existe decreto do médico que não esteja debaixo do poder de Deus, porque o Senhor é soberano e Ele está acima de todas as coisas. É muito simples para o Senhor Deus. Basta uma palavra. Basta uma palavra. E o que é impossível na tua vida pode acontecer. O teu casamento pode voltar a ser um casamento feliz. A tua família pode se reestruturar. A tua saúde pode ser restituída. Essa enfermidade pode ser sarada. A tua vida com Deus pode ser restabelecida. Tudo pode. Basta você clamar a pessoa que tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Basta você clamar a pessoa que pode de fato resolver o teu problema. Que não é político, não é pastor, não é padre, não é religioso. É Jesus Cristo. Ele chega na nossa vida quando muitas vezes nós imaginamos que já estamos no fundo do poço. Uma vez um certo homem disse para mim o seguinte, disse: Rafael, eu cheguei no fundo do poço e dou glória a Deus por isso. Porque se eu ainda achasse que estava ainda na metade do poço, eu ia tentar com todas as minhas forças sair e poderia me prejudicar ainda mais. Mas quando eu me vi que estava no fundo do poço, que ninguém poderia me ajudar, eu não olhei mais à minha volta, mas eu olhei para o céu e vi que de lá vem o meu socorro. E aqui eu te digo: há esperança, mesmo quando não há esperança. Talvez mais uma vez você está falando: não estou entendendo o que o pastor está dizendo.
Há esperança, mesmo quando você acha que todas as possibilidades se acabaram. Você não precisa de uma possibilidade. Jesus não precisa de uma ajuda tua. Ele só quer ver a tua fé. Jó, no capítulo 14, o versículo 7 diz assim: porque há esperança para a árvore. Preste atenção nisso. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova. Há esperança para a tua vida. Mesmo que o inimigo tenha tirado tudo de você, há esperança para a tua vida. Mesmo que você tenha perdido pai, mãe, filhos, há esperança para você. Mesmo que você tenha perdido o teu emprego, mesmo que você tenha perdido a comunhão da igreja, eu digo que há esperança para você. Há um hino que diz que você pode perder tudo, mas se não perdeu a fé, não perdeu nada. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Fé é a prova da nossa esperança. Há esperança para a sua vida.